A paz de Jesus Cristo seja abundante em nossas vidas. Hoje vamos dar continuidade ao estudo da salvação, falando sobre a justificação. Mas antes eu quero fazer uma correção. Quando eu falei do sumo sacerdote no dia da expiação, levando o sangue do altar do holocausto até os santos dos santos, não foi o sangue do cordeiro, apesar que toda a Bíblia aponta Jesus como o cordeiro pascual. Ali naquele dia foi um bode, estava diante do sumo sacerdote dois bodes, um foi sacrificado e foi levado o sangue até os santos dos santos, tipificando que Jesus Cristo é o nosso substituto, ele morreu no nosso lugar. E o outro bode, o sumo sacerdote colocou as mãos sobre ele, impôs, para que ele levasse o pecado da nação, de todo o povo, para um lugar deserto, um lugar solitário, um lugar abandonado, né? Gerar-me o nome. E esse lugar, ninguém pode ir lá, você não pode ir lá buscar seu pecado, eu não posso, somente Jesus foi até lá. Isso confirma, né, que ele levou sobre si os nossos pecados. Já não devemos lembrar mais, né, como distancia o Oriente do Ocidente, assim ele levou sobre si os nossos pecados. Então vamos falar agora sobre a justificação. É, a justificação em 2 Coríntios, já falei esse versículo com você, 5:21 diz que ele não conheceu o pecado, Jesus, mas se fez pecado para que nós tornássemos justiça de Deus. Justificação é tornar justo, é ser absolvido de uma pena, é declarar justo, é Deus declarando o homem, a humanidade justa pela obra redentora de Jesus Cristo. E lá em Romanos 3, versículo 10, está escrito que, como está escrito, foi dito em 2 salmos, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todo o homem, toda a humanidade passaram a ser injustos, a praticar injustiça. E a, o homem, a humanidade tem buscado ser justo diante de Deus de maneira errada. Por exemplo, pelas próprias obras. As próprias obras não justificam, por mais boas que sejam, por mais nobres que sejam, são obras humanas, o homem é injusto, todo homem se tornou injusto, então não vai justificá-lo diante de Deus. Efésios 2:9 diz, não por obras para que ninguém se glorie. Eu posso me orgulhar de Deus porque eu sou justificado por obras. Ninguém. Uma outra maneira é pela prática da lei. Lá em Gálatas 2:16, eu quero ler com vocês, está escrito: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, escute com atenção, por obra da lei ninguém será justificado. Ninguém pode ser justificado por obras da lei, né? Os judeus tentaram, mas Deus deu a lei não para que eles praticassem. Deus sabia que eles não iam praticar. Só um cumpriu a lei e a própria lei, Jesus Cristo. A lei foi dada para que eles conhecessem o pecado, porque, como está escrito, eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse não pecarás, não cobiçarás. Então a cobiça está dentro do homem, que é pecado. E outra maneira é pelas tradições religiosas. Há muitas tradições, né? A Igreja Católica praticou muito uma tradição da indulgência para que as pessoas pagassem para serem justificadas diante de Deus. É impossível isso, tá? Vamos ver então de que maneira que o homem é justificado. Primeiro é pela graça, né? Pelo um favor imerecido de Deus. Deus tem feito tantos favores imerecidos que nós não merecemos pela humanidade. E dentre o maior é a salvação, e é pela graça. E essa graça, além de seus favores de Deus, é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Está escrito, vós sois salvos pela graça, né? A graça é a pessoa.
Tito falou em 2:11 também, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Romanos 3:24 está escrito, quero ler, Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a justificação é pela graça. A graça quer dizer os favores de Deus, que inclui essa justificação, e a própria pessoa de Jesus, que é o absoluto, né? É o que mostra essa graça de modo mais completo, tá? E uma outra maneira que o homem é justificado é pela fé. Antes, lá em Tito 3, para você ler depois, 7, fala que a justificação é pela graça e nós nos tornamos herdeiros da promessa de Deus, que é Cristo Jesus. A justificação pela fé. Romanos 5:1 está escrito: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fé media a justificação como a salvação, como está escrito também lá em Efésios 2:8, vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. A fé foi um dom de Deus, não foi algo alcançado por mim, por você, não há mérito nenhum, não foi algo conquistado, foi um presente de Deus. E a fé também traz a justificação e, mediante a fé, temos paz com Deus. A nossa paz com Deus é pela salvação, pela justificação, mediante essa fé que foi dada gratuitamente para nós. E, por último, a salvação também é feita por obras, mas não obras próprias, obras humanas, obras religiosas, mas sim por obras de Cristo. O cristão, a nova vida, ele vai praticar boas obras. Como está escrito em Efésios 2:10, somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras que ele já preparou, já é passado de antemão para andarmos nela. Tiago escreveu sobre isso, sobre as obras. Seu livro foi até contestado, né? Foi assim, houve discussão entre os apóstolos. Tiago foi, além de ser cristão, ele foi irmão do Senhor Jesus Cristo na carne. Ele escreveu um livro, Tiago, né? E até houve assim uma discussão, será que esse livro pode ser considerado inspirado pelo Espírito Santo, entrar no cano, na regra dos livros da Bíblia? E foi uma discussão, porque ele falou, olha o que ele falou, não foi por 2 versículo 21, 20. Queres, pois, ficar certo o homem insensato de que fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, o qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Mas as obras daqui foram feitas pela palavra de Deus, não pela vontade própria de Abraão e nem de Raabe. Abraão foi oferecer seu filho, Isaque, pela palavra de Deus. Ele teve fé e creu na palavra de Deus. Então foi a palavra de Cristo que ele cria. Da mesma forma, Raabe, ela ouviu, creu, né? A palavra vem pelo ouvir, creu que Deus daria a terra de Canaã para eles e começaria ali depois do Jordão com a cidade dela, a Jericó, e ela creu e ela fez a obra, ela escondeu os espias para que não fossem mortos pelos cidadãos da sua cidade. Então, a fé de Raabe e a fé de Abraão foi na palavra. A obra foi pela palavra que eles creram que é Jesus, o Messias que viria. Então, o cristão, ele
é justificado também por obras, mas não por obras próprias, pelas obras de Cristo na vida dele. Então, a justificação, concluindo, é pela graça, é pela fé e pela obra de Cristo nas nossas vidas. Até o próximo vídeo, dando continuidade sobre esse estudo da salvação.